Olá investidor, tudo bem? Eu sou o Regis Chinchilla, analista-chefe da Terra Investimentos. Neste vídeo vamos falar sobre a carteira mensal da Terra e a sua composição para o mês de novembro. Primeiro vamos falar um pouco sobre o cenário global. Bom, começando por China, a gente ainda tem muitas indefinições sobre o terceiro mandato do Xi Jinping. Ele conseguiu estender esse mandato, né? Então são mais 5 anos aí em que ele vai continuar como líder da China. E as dúvidas continuam sendo a questão da Covid-0, né, no combate aí à disseminação da Covid, e também aos estímulos econômicos que vêm impactando na China na sua desaceleração, que é uma coisa bastante relevante, principalmente para a Vale e para siderurgias aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a questão do combate à inflação também é o ponto-chave neste momento, né, e com o aumento da taxa de juros na tentativa do Federal Reserve de fazer uma política mais contracionista, ou seja, tirar um pouco da aceleração da atividade econômica, né? Então a gente vai, na verdade a gente começa a perceber esses sinais nos próximos meses, já que o aumento dos juros começou alguns meses atrás e existe uma janela de 3 a 6 meses para que a gente comece a perceber isso nos indicadores. Na Europa também existe o cenário de aumento de taxa de juros, né, com combate também da inflação, junto com a questão da guerra na Ucrânia, que é um componente importante, e também a gente continua acompanhando a Rússia, que é claro é um driver importante também para os investidores. Bom, vamos falar um pouquinho do Brasil então. Houve a definição, né, da questão política das eleições, que foi muito polarizada, né? A gente teve dias aí de muita volatilidade, né, no mês de outubro, mas para novembro, com a vitória do Lula, a gente espera que algumas definições saiam, né? Principalmente na composição dos ministérios, alguns sinais aí que a gente também vem aguardando, principalmente do Ministério da Economia, que parece que vai chamar agora Ministério da Fazenda, né? Sendo dividido também com o planejamento, e as questões também envolvendo a transição do governo Bolsonaro para o próximo governo Lula, que também é um componente importante, tá? Enquanto isso, a gente também já monitora algum comportamento das ações ligadas ao maior estímulo em relação ao consumo, né? E questões que o Lula prometeu em sua campanha, como a questão do corte de impostos aí na tabela do IR, que é uma coisa importante, e a retomada da Minha Casa Minha Vida, que também é um componente importante, principalmente para a construção civil, tá? Então esses são os drivers para o Brasil. Claro que a gente monitora também a taxa Selic, né? A gente já falou no mês passado, em relatório, que a taxa Selic deve ser mantida em 13,75, mais ou menos até junho, julho do ano que vem, que é quando a gente espera que a taxa de juros comece a ceder um pouco, né? E o Boletim Focus, que é uma média do que o mercado espera, que é divulgado todas as segundas-feiras, ele mostra que lá para o final do ano que vem a gente deve ver a taxa em 11%, taxa de juros. O que, claro, é um componente bastante importante. Agora, falando sobre a nossa carteira especificamente, nós tivemos 2 trocas. Substituímos a Klabin e a Vibra Energia, porque os papéis andaram um pouco, tiveram uma boa valorização, e iniciamos recomendações em Braskem e Telefônica Vivo, tá? Então são 2 substituições importantes. A gente continua alocado também em alguns drivers aí de commodities, principalmente Vale, Gerdau, que aí são carros-chefes dentro da nossa carteira, e alguns papéis também de consumo interno, na construção civil, caso da Dexco, né? Ecorodovias, Lojas Renner, que também é um papel bastante importante, e em bancos a gente também está alocado em Bradesco neste momento, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço pela visibilidade do vídeo, compartilhem com as pessoas também que se interessam por esse tipo de assunto, e também de curtir as nossas redes sociais, assim como, claro, todos os nossos relatórios e as outras carteiras sugeridas como recomendação para o mês de novembro. Obrigado e até o próximo vídeo.